Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de domingo. E a nossa live de domingo foca na Mesa do Senhor, que é um evento, espiritualmente falando, que vem desde a igreja primitiva, que aos domingos os cristãos primitivos, né, da igreja de Cristo, eles se reuniam para honrar, então, aquela morte e ressurreição de Cristo, que também é denominada Mesa do Senhor. Por que mesa? Porque é onde, figurativamente, né, a gente tem a história de comer o pão, né, representa a carne de Cristo, né, e beber Cristo. E esse comer e beber representa a vida em Cristo. Esse que é o ponto. O ser humano precisa comer e beber. E a essa alusão à morte e ressurreição de Cristo e o novo nascimento em Cristo. E aí, nós agora nesse vídeo, nós vamos ver as meditações da mesa do Senhor. Então, vocês vão compreender melhor de quem sabe mais, que é o Luiz Fontes. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui para o vídeo, que nós vamos estudar juntos nesse momento. Então, sempre iremos considerar que isso é uma questão adicional. A reunião de domingo é uma reunião que nós dedicamos à mesa do Senhor. puxa o som para baixo. Dedicamos à mesa do Senhor. Que é o fundamento do Senhor. E a igreja não pode perder isso de vista. Quando você estuda, Me perdoe, mas o som as está baixo. 42 estações da peregrinação do povo de Israel no deserto, ali existem inúmeras lições espirituais que nós temos que aprender. E uma das lições que nós podemos contextualizar aqui é como o inimigo trabalha para que nós nos confundamos com aquilo que é espiritual. Como o inimigo trabalha para diluir os fatos, as verdades, as evidências que o Senhor tem nos dado. Então nós temos que perceber que estamos fazendo apenas o cumprimento de um ritual. Infelizmente o som está A baixo. mesa do Senhor não é um ritual. A mesa do Senhor é uma realidade espiritual. Foi o nosso Senhor, Ele mesmo, que nos deu esta mesa. Foi o nosso Senhor que instituiu esta mesa. Nós corremos o grande risco de não perceber como o nosso coração vai se petrificando. É apenas uma metáfora. Ou talvez, e assim, as verdades preciosas da palavra, elas vão se perdendo diante de nós. Por isso, hoje, eu quero mais uma vez chamar a atenção dos irmãos, das irmãs, para que nós voltemos à mesa do Senhor, uma reflexão acerca da mesa do Senhor. Este assunto é tão sério, porque ele é um dos fundamentos da vida cristã prática. Se queremos entender a igreja no seu aspecto prático, não podemos entender a igreja sem a mesa. Quando você estuda o assunto da mesa ao longo da história da igreja, você vai ver como o inimigo procurou diluir este assunto. Não somente este. Em Atos 2:42, o texto que nós sabemos de cor. Aqueles irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós sabemos que essa frase, doutrina dos apóstolos, apenas especifica para nós o ministério da palavra. Porque qual era a doutrina dos apóstolos? A palavra ali, didascalia, o ensino dos apóstolos. Em Atos 5:42 vai dizer que eles não cessavam de pregar, de ensinar que
Jesus era o Cristo. Então, a pessoa do Senhor, a obra do Senhor, era a mensagem deles. Tanto a pregação como o ensino. Então, a palavra é um fundamento. Nós nunca podemos pensar na igreja sem esse. Qual tem sido o grande trabalho do inimigo ao longo dos anos, ao longo da história da igreja? Diluir a palavra de Deus. Se é uma necessidade urgente da igreja se leva. Senhores, infelizmente o som está baixo. Depois vocês veem o original lá na playlist Mesa do Senhor. E ele está comentando a importância da Mesa do Senhor. Espero que o som dele lá, do original, melhore, tá? Então eu vou tentando fazer como fosse um intérprete aqui, para coletar alguma coisa assim, para destacar. E peço para vocês aí aumentarem o som ao máximo, que realmente o original está baixo. Se há algo que a igreja precisa resgatar nesse tempo, é o Evangelho de Cristo Jesus. Então ele está dizendo que a igreja e a igreja nós temos que entender que são aqueles que nasceram de novo. O novo nascimento é uma realidade espiritual e nascemos exatamente pelaquela cruz que Cristo deu a vida dele por nós, e nós temos que dar a nossa vida para ele e ressuscitar nele. Isso não é religião, isso é vida espiritual e está na Bíblia. Agora, não é na Bíblia intelectual, é na Bíblia que vem por revelação. É rema que fala, não é logos, é rema. Essa é uma palavra viva. Vem com uma certeza direto na nossa mente. É isso que ele está falando. E que isso deve ser resgatado. Né? Então, é por aí que está a conversa. A palavra viva, a palavra poderosa. Tá vendo? Palavra viva. Tem que ser pregada com ousadia. Palavra que tem que ser pregada com ousadia, audácia. O que a gente está tentando fazer aqui, quando eu pego a minha rede social, né, e transmito, tanto no Facebook, são 3 plataformas, no canal YouTube, e é lógico que tem muita dificuldade, porque a gente está falando uma coisa que o ser humano que vive com a cabeça no mundo tem dificuldade de compreender. Isso é bíblico também, que a Bíblia fala isso. Né? Então, não tem nada aqui que para nós seja uma novidade. Isso deve ser resgatado. Não apenas palavras por palavras, mas logos vivo de Deus. Isso tem que ser resgatado. Então você vê um outro fundamento, comunhão. Esse talvez, para muitos, é mais simples, mais comum, não é? Porque a comunhão não é reunião, a comunhão não é ajuntamento, a comunhão não é afinidade. É um erro, meu irmão, minha irmã. Nunca tente dissecar a comunhão ou explicar a comunhão a partir de você. Porque a comunhão ela não pertence a nós. A comunhão é a comunhão do Espírito. É uma dádiva de Deus, é um derramar da obra do Espírito Santo para a expressão do Deus Triunfo. Não é afinidade. Comunhão é muito mais do que isso. Comunhão é algo espiritual. Comunhão não é juntar um grupo de irmãos e ir para um lugar e ele ficar rindo, contando história, falando isso e aquilo. Isso não é comunhão. Comunhão é muito mais do que amizade. Comunhão vai muito além de tudo isso. Porque o resultado, o objetivo da comunhão não somos nós. O objetivo da comunhão é a expressão de Deus tudo. Porque Deus é comunhão. Essa comunhão que a Bíblia fala é aquela comunhão que sempre houve em Deus, antes mesmo de ter criado o homem.
Antes mesmo de ter criado qualquer coisa,